Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez. E hoje temos fundo sonoro, hein? Uma maravilhosa chuva caindo lá fora. Então não estranhem com barulhos de trovões e relâmpagos. Não são efeitos sonoros, é a natureza participando. Eu já estou avisando que é para ninguém achar que estão construindo ou que está acontecendo alguma coisa. É Deus provendo o fundo sonoro hoje. Vamos lá para mais um capítulo do nosso amado Paulo de Tarso? Que vocês tenham tido uma ótima semana. Nós vamos começar hoje. Vamos fazer a nossa oração inicial. Hoje nós vamos trocar um pouquinho. Quem vai fazer é a Rose. Tá? Agradecemos a todos aqui presentes. Vamos falar dos encarnados e dos desencarnados. Agradecemos aos nossos mentores, a todos os irmãos de luz que aqui conosco estão hoje, para que nos dê toda a proteção necessária e o entendimento daquilo que vamos passar com maior amor para todos aqueles que estão nos ouvindo. Agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos. E que seja um aprendizado a todos aqueles e que se receba no fundo do seu coração a mensagem que tentamos passar a todos vocês e a nós também. E assim abrimos com a prece do nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque é o seu, o reino e a glória para todo sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Deus. Vamos relembrar um pouquinho do último episódio. Nós estamos comentando da relação que existe entre o Emmanuel e o Paulo de Tarso. Embora eles também tenham se visto apenas uma vez, né, na ocasião em que Paulo de Tarso estava nessa encarnação, e o Emmanuel como Públio, eles têm, né, outras encarnações em que viveram juntos, compartilharam da mesma época, e o respeito e a admiração que Emmanuel tem do Paulo de Tarso. Tá? Nós vamos continuar falando sobre isso hoje. Pode ler, Kelly. Vamos lá. Paulo de Tarso, chegando a Jerusalém, recebe os informes de Tiago, que fez o possível para atenuar os rigores dos rabinos do Sinédrio em sua punição. Assim, os israelitas concordaram que Paulo deveria apenas pagar as despesas de 4 homens pobres que fizeram votos de Nazireu. Seria necessário pagar as despesas dos animais para o sacrifício e orar ao lado deles no templo durante 7 dias consecutivos. Durante os dias em que Paulo sacrificou seu orgulho pela paz que desejava alcançar, não para si, mas para a igreja de Jerusalém, o tumulto no templo foi crescendo. As pessoas não acreditavam que o ex-rabino convertido ao cristianismo estava frequentando o templo. No 6º dia da purificação judaica dos nazireus, a turba já estava enfurecida e aos berros de traidor. Paulo foi arrastado para o pátio da lapidação, no mesmo lugar em que Estevão foi apedrejado. Lucas, percebendo a confusão que ocorria no interior do templo, chamou a guarnição romana. O tribuno Cláudio Lísias mobilizou alguns soldados e, protegendo Paulo, conseguiu conduzi-lo à prisão. Paulo foi jogado em uma cela úmida, bastante ferido pelas pedradas que recebeu. Quando os soldados se preparavam para torturá-lo,
Paulo invocou a condição de cidadão romano e disse que nada havia feito para ser tratado daquela maneira. Paulo, alguns dias depois, foi reconduzido ao sinédrio, mas os romanos, observando que não havia condições para um julgamento justo, levaram Paulo novamente para a prisão. O tribuno romano, após ouvir Paulo no sinédrio, começou a nutrir simpatia pelo homem e pela doutrina do evangelho. Cláudio Lísias ficou sabendo que o sinédrio estava pagando para que assassinos matassem o apóstolo e, atendendo o pedido de Tiago, transfere o prisioneiro para Cesareia, onde o governador da província poderia cuidar do caso. O governador Félix, no primeiro encontro entre os israelitas do sinédrio e Paulo de Tarso para apreciar o caso, percebeu o valor do apóstolo e decidiu adiar a sentença indefinidamente. Durante 2 anos, permaneceu preso e aproveitou para comunicar-se com as igrejas através das cartas. O governador Félix foi transferido para outra província e assumiu o seu lugar por Pórcio Festo. Assim que assumiu o cargo com toda a pompa, foi procurado pelos fariseus do templo que desejavam matar o antigo inimigo. Planejavam reconstituir a cena do Calvário crucificando Paulo entre os ladrões. Paulo, ao saber desta ideia, ficou muito abalado. Não acredita na ousadia dos rabinos e diz a Lucas que não pode aceitar, em qualquer hipótese, morrer como o Cristo, mas sim morrer pelo Cristo. No novo julgamento, o novo governador também fica impressionado com a lucidez e a cultura do apóstolo, que dá uma lição de justiça e uma aula de moral e ética no tribunal. Ao final, Paulo decide apelar para César, a Suprema Corte de Roma, e Pórcio Festo aceita a apelação. Antes de ser enviado a Roma, o governador recebe em seu palácio a visita de Herodes Agripa, o rei da Judéia, que, pedindo para ouvir o apóstolo, ficou muito impressionado com o seu discurso, chegando a afirmar que quase se converteu ao Cristo. A figura do apóstolo já era tão muito conhecida e muito amada por tudo que havia feito, por isso a multidão no porto, no embarque para Roma, era enorme. Muitos choravam, beijavam suas mãos, chamavam-lhe de pai. Sem distinção, gentios, judeus e romanos, especialmente as crianças, queriam segurá-lo ali para sempre. A emoção tomou conta de todos. Quando embarcados, Lucas diz a Paulo que escreverá sobre este momento, mas o apóstolo pede que registre apenas o que é do Cristo e para a glória do Cristo, deixando de lado qualquer laivo de vaidade. Tá bom. Não bastava o chicote, tinha que receber pedra também. Não né? consigo me conformar com essa questão da religião. Como uma pessoa religiosa pode ser tão vingativa? E perseguir, muda o governador e muda o senador, enfim, tantos outros, e continua aquela insistência, igual eles fizeram com Jesus, com tantos, de perseguir a ponto de querer ver a pessoa morta. Como assim? O que mudou até hoje? Nada. Impressionante. É a Onde que nós vamos intolerância. É a intolerância. Conviver com o diferente, a conviver com as verdades incômodas que o cristianismo traz para aqueles que são hipócritas. Olha, momento de braveza. Olha, é difícil. Eu, nesta encarnação, eu também não consigo conceber isso, né? Mas... Nesta encarnação, não sei. Com certeza eu não sei tudo que eu fiz em outras vidas. No passado, com certeza, a gente deve ter pensado e ter feito a mesma coisa. No passado, de repente, é que eu já sei, né? Mas poderia estar lá no Sinédrio, né? Eu poderia ser um dos fariseus. Não era, eu era um soldado romano. Então, né, eu estava na crucificação de Cristo. Então, também não posso julgar, né? Aliás, a gente nunca deve julgar. Não. Mas, assim, é a intolerância do ser humano. Né? O ser humano acha, não vou falar 100%, tá, pessoal? Mas, assim, uma boa maioria. Não vou dizer 100%, porque tem muita gente que não é dessa maneira, não pensa dessa maneira. Mas, e no nosso meio espírita também, tá, pessoal? Então, muita gente acha que a sua religião é a melhor, que a sua religião é a perfeita e que as outras não servem para nada. E isso não é só na religião, né? Na política. O meu político é melhor que o seu, né? O meu político faz mais do que o seu. O meu time de futebol
O meu time de futebol é melhor que o seu. Então, as pessoas têm essa definição. Não todas. Mas que o meu é melhor. Certo? É melhor do que o seu. Agora, não existe bom senso. As pessoas que têm bom senso, elas respeitam. A gente está cansada de ver isso, né? Eu já citei aqui o exemplo da dona Neuza e do seu Cris. A dona Neuza é católica, seu Cris é espírita. A dona Neuza ajuda na casa, o seu Cris vai na missa com ela. Isso é respeito Mas tá vendo? mútuo. Não é, teoricamente, na teoria não é fácil de compreender. Exatamente. O seu José Emetério e a dona Alice. O seu José espírita, a dona Alice evangélica. E ele respeitava ela e ela respeitava ele. Então, são casamentos de quase 50 anos. Por que para eles dá certo? Sufocando os Eu tenho que provar que eu tô certa e tem que ser do meu jeito. Aí o ego fala alto, o orgulho fala alto, eu tô sempre certa. E a gente, assim, o crivo da razão, é ele que nos ajuda, às vezes, a ter a humildade de perceber que eu já passei pela católica, evangélica, umbanda, espírita, espiritualista, todas elas têm o seu lado bom e têm o seu lado ruim. E quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a falar assim, não tem nada perfeito nesse mundo, muito menos eu, aí talvez comece a baixar a bola e não querer impor, né? Esse é o grande problema. Hoje eu escutei um trechinho de uma mulher falando, que ela falou, quando a gente quer carregar um saco de razão, ele se torna tão pesado pra gente, que é difícil de você levar aquilo. Porque se você quer uma vida leve, solta esse saco de razão, porque a nossa razão pode estar totalmente errada. E a gente tem que ter a humildade de entender que muitas vezes a gente está achando que está certo e não está certo. E parar tanto de julgar. E para isso, você precisa ter humildade. Tendo humildade, você vai falar, não, tudo bem, pode ser que ela seja melhor para ela e eu vou aceitar, tá bom. Aí quando você faz isso, se torna mais leve a coisa. Não, mas agora quando você quer enfrentar um touro, falando, vou pegar no grito, E essa pluralidade de existência ajuda muito a corrigir isso. Porque se eu tenho um preconceito com aquele povo, pode ser que na outra existência eu nasça no meio deles. Bem provável, bem provável, bem provável. E é isso, Cospe quando pro a alto, cai na pessoa testa. chega nesse patamar de entendimento, o respeito. Todas as religiões, no final de tudo, está Deus lá. Então, permita que a pessoa siga o trajeto dela, que ela faça do jeito que ela quer, né? Se ela estiver errada, ela vai perceber isso. A gente não pode impor as coisas, a gente tem que respeitar. Nós podemos orientar, mas você não pode obrigar a pessoa a fazer isso, né? Não, e você não precisa aceitar também. Não é uma questão de Não. aceitar, de falar, vou falar amém para ela, eu estou cedendo, eu estou sendo inferior. Não. Muito ao contrário. Às vezes, quando você fala assim, não, então tá bom, ó, respeito, se você acha que tá legal, vai lá, faz. Sabe, eu acho que assim, isso é ser superior. E a gente acha que é o contrário, né? Quando a gente fala, não, você não quer, você quer. Aí que você está sendo superior, não é para o contrário. Você já se rebaixou e nem percebeu. Exatamente. E esse era o problema do Sinédrio, né? O Sinédrio, ele já não admitia Jesus Cristo porque falava de igualdade, falava de caridade, né? E aí pega um rei rabino fazendo a mesma coisa. Então, se o Sinédrio já tinha raiva de Jesus e já queria acabar com Jesus, justamente por conta do que ele pregava, imagina o ódio mortal que eles estavam de Paulo de Tarso, né? Ter perdido o nosso melhor homem, o nosso fariseu, Né? o nosso rabino, o nosso tudo. O nosso Pra aquele carrasco, né? carpinteiro, Porque era ele quem ia atrás dos judeus. E era por isso que o Sinédrio tinha tanta raiva. Já não admitia Jesus. E aí vai o melhor rabino deles e se converte. E é nisso aí a gente se
Pega no perdão, né? De perdoar o seu irmão, embora ele tenha errado bastante, que é o caso, né? E eles não... Foi muito difícil, era difícil para eles aceitar isso, né? Pô, Muito matou difícil, um monte muito de gente, difícil. fez o que fez, agora está aqui querendo me doutrinar. Ah, tenha dó. Exatamente. A sorte do Paulo era a dupla cidadania dele, né? Então, e assim, óbvio, Paulo tinha um discurso eloquente também, né? Ele sabia passar a mensagem, ele sabia falar. Por isso que ele impressionava tanto os cidadãos romanos. Imagina Pela as man- verdades que ele não falava. E pela maneira como ele falava. Ele era letrado, ele falava 5 línguas, gente. Pelo amor de Deus. Ele era letrado. Então, ele sabia conversar com eles em pé de igualdade. Mesmo porque ele conhecia as leis também, tudo, né? Também, né? Então, os romanos nessa parte também admiravam ele, justamente pela maneira de ser dele, né? Então, ele também não era qualquer um. Ele podia estar se trajando simples, ele podia estar, né, coitado, acabado de tanto que já tinha apanhado e sofrido, mas ele tinha a postura dele, né? Ele era Paulo de Tarso. Então, os romanos também respeitavam isso, né? E por conta da dupla cidadania dele, ele foi protegido, porque se ele não tivesse a dupla cidadania, o Sinédrio já tinha matado ele. Não tinha Ah, nem... com certeza. Ele não tinha nem a possibilidade de estar preso. Ele já Não, tinha ido. Ele já tinha matado. Já. O Sinédrio já tinha matado ele. Então, isso foi o que ajudou muito. Porque ele invoca a cidadania e o Sinédrio não pode mexer, né? E se ele aparecer morto na cela, que nem o governador tinha percebido que estavam procurando assassinos para ir matar ele dentro da prisão, o Sinédrio seria ser responsabilizado. Porque eles teriam matado um cidadão romano. Querendo ou não, o governador acabou protegendo ele, os dois, né? É. O que estava e o que veio. Sim. Vamos lá mais um pouquinho? Bora. O prisioneiro do Cristo. Paulo se aproxima de Roma. Os cristãos da cidade já estão aguardando a sua chegada. O ex-rabino toma conhecimento das torturas e sacrifícios dos cristãos nas arenas. O centurião Júlio, ao entregar o prisioneiro no quartel de Roma, na Vila Nomentana, recomendou todos os cuidados ao general, que observou curioso aos abraços emocionados dados pelo centurião e seus guardas no apóstolo. Lucas, Aristarco e Timóteo permaneceram hospedados próximos ao quartel. Após uma semana, foi concedida a prisão domiciliar ao apóstolo. Fato curioso: sempre havia um guarda na frente do casebre alugado pelos apóstolos, e esse posto era disputado pelos soldados que ali Daniela Araújo. vendo a luz, né? Você foi Paulo a pregava na ganhadora prisão, do onde gigante buscava do primeiro sua sorteio, comida, foi já que não Gigante de podia Agosto. trabalhar, e escrevia cartas e recebia os rabinos de Roma que desejavam entender a nova doutrina. Também recebia os emissários de todas as igrejas que levavam suas cartas como verdadeiros tesouros. Já haviam se passado quase 2 anos que o convertido de Damasco aguardava o julgamento de César. Em certo dia, recebeu a visita de político influente, chamava-se Acácio Domício, e que havia ficado cego algumas semanas. Paulo, impondo suas mãos, roga em nome de Jesus a cura do político romano, que no mesmo momento grita: "Vejo, vejo!" Acácio Domício promete a Paulo que resolverá sua situação. E apenas 4 dias depois, Paulo é chamado ao tribunal de juízes, que antecede ao julgamento de César. Os juízes, impressionados com as respostas de Paulo e os pedidos de Acácio, instruíram o processo solicitando a César a absolvição do apóstolo. E alguns dias depois, César assinava a ordem de soltura de Paulo. O grande apóstolo viajante não viu nisso motivo para descanso. Era preciso pregar. E durante um mês visitou as igrejas de todos os bairros de Roma. Sua presença era disputada. Pois é, né, gente? Vocês imaginam, né? Você indo entregar o prisioneiro na prisão, né? Tive de beijo de E o abraço. próprio comandante abraça, né? E aperta, Fora, os não quero soldados deixar você. abraçam. Você fica pensando o quê? Quem é esse preso que está chegando, né? Que a própria guarnição romana está lá, abraçando e se comovendo com a entrega dele.
por que que por que que Paulo era o apóstolo dos gentios? Porque ele ia alcançar os gentios muito mais fácil do que um judeu, do que os outros apóstolos. Vamos assim dizer que ele foi preparado a vida inteira para fazer isso. E a Nada é à história- toa, né? não. E a Nada própria é à história dele sendo o exemplo de conversão. Porque você poderia ter ouvido alguém e se convertido. Não. Ele passou pela dificuldade igual muitos passam. Nossa. Poderia, né? Poderia ter renegado, falado não, como o Públio fez, mas ele fez diferente. Aí você já ganha uma certa, né, um certo respeito, né? Exato, porque é justamente ao contrário do que o Sinédrio pensava. O Sinédrio tinha ódio dele porque ele abandonou tudo e se converteu. Os de fora admiravam isso. Ele abandonou tudo para se converter. É a mesma situação, a mesma frase, com pesos totalmente diferentes. E outra questão também, né? A firmeza dele. Porque o tanto que as pessoas, geralmente a situação, a vida, as pessoas espezinham para ver até onde você vai, até onde vai a sua fé. Exato. E aí, o que E ele não acontece? se Ele abalava. ali, tomava um tapão na cara ali. Renega ele, não, apanha de novo, vai renegar, não, apanha de novo, vai preso, vai. Aí enxovalhado. E aí, como assim? Porque o preso é o quê? É um preso, não vale nada para a sociedade, certo? Exatamente. Aí como é que os soldados, né, vai lá e se rende a uma pessoa que teoricamente não vale nada? Aí todo mundo fala, não, peraí, deixa eu ver se... Mas ele devia ter uma cidadão iluminação, direito, né? uma sensação que quando a Sim. gente chegava, não digo que nem Jesus Cristo, mas ele devia ter... Existe aquelas pessoas que elas são enigmáticas, que elas são as pessoas assim que você não precisa... Ela não precisa falar muito, ela não precisa fazer muito, que você se sente abraçado por ela, você se sente acolhido por ela. Né? E as poucas palavras que fala é como se te envolvesse e fossem as palavras corretas que você está esperando para escutar, parece, né? Entre aspas. Eu acho que Paulo também tinha isso, né? Porque como ele estava numa conexão muito direta com Jesus Cristo, ele tinha esse mel, eu não sei explicar como é essa palavra, esse mel que deixava as pessoas assim, fazer o quê? Justamente pelo trabalho dele. Também. Né? O Sinédrio odiava pelo que ele era, pelo que ele estava representando como apóstolo, porque ele ia lá e batia firme, né? E aqui as pessoas admiravam ele pelo que ele fazia, pelo que ele não tinha medo de fazer, né? Então, você conversar com uma pessoa que sabe te envolver, que sabe te mostrar e prova para você, pelos atos dela, pela aparência dela, ela tem muito mais facilidade de te convencer do que qualquer outra. Né? Assim como Jesus pregou todo o evangelho sendo exemplo vivo, né? Até o final, até na cruz, Paulo estava fazendo a mesma coisa. Era fácil para Pedro e os outros serem humildes, porque eles já eram. Já eram. Né? Já Paulo já veio de uma... Paulo não, e isso era o reverso da moeda. Então, uma pessoa totalmente instruída, totalmente conhecedora das leis, ela podia ser aquilo também. Então, ele também mostrava totalmente a verdade dele. Sim, verdade. E isso facilitava com que ele transparecesse essa verdade e que ele propagasse essa verdade. As pessoas ficavam admiradas de conhecer ele. O próprio Nero, quando ele é levado na frente de Nero, o Nero fala para ele, você botou fogo, você fez assim. E ele calmamente, ele explica tudo. Ele falou, não, eu nem aqui estava. É verdade. Quanto tempo Jesus Cristo realmente começou a peregrinar? Você sabe, né? Foram 3 anos. Estima-se que foi em torno de 3 anos. Ele estava mais ou menos com 30 anos. Quando ele começou a fazer a pregação? Sim.
Foram 3 anos de postulado. Pouco tempo, né? Deve ter ficado um pouco mais. Ah, não dava para aguentar, né? Ele não suportava. Aquela luz para ele era toda- muito pesado. Ah, Era muito pesado. Não, em Ele 3 já não anos suportava. Ele conseguiu deixar um legado, tá certo? Foi difícil, aquela coisa. Tá até hoje, né? Tentando. Mas em 3 anos ele fez isso. Imagina se ele ficasse um pouco mais. Nossa Senhora. É a mesma coisa que você pegar uma bomba atômica e querer conter ela dentro de uma caixinha de chumbo assim, né? Existem relatos, não oficializados, mas existem relatos que ele sangrava. Por causa da pressão arterial, ele sangrava. A pressão dele era altíssima. Às vezes ele sangrava assim pelos poros, Nossa. porque era muita pressão. Você já ouviu falar do Padre Pio também, que ele sangrava também? Essas pessoas que são muito. Não conseguem, né? Como é que tinha que manter aquela luz toda lá dentro? O que você ia perguntar, Kelly? não, tô só pensando aqui. Eu conheço uma pessoa que dá para falar que é mais ou menos isso também. Vamos falar de pessoas que têm essa incumbência, né? De ser um dirigente espírita, de um pastor. Você vê pelo exemplo de vida dessas pessoas. Tem um ponto aqui que elas não deixam de ter, né, as suas tendências, né? Somos humanos, né? Mas quando você toda a caminhada, igual quando você fala assim, descansa, não. Descansa, não. Tá tudo bem. Tá ali. Você sabe que tá morrendo de dor, tá não sei o quê, sabe? Gente atacada, sabe? Mas Não sei quem. eu também não sei quem é, entendeu? Mas digamos que é Chico sobre exalava isso. perfume. Ah. Mas é uma gentezinha ou outra ali, não tem problema não. Entendeu? Chico, Chico A gente exalava perfume. Porque é engraçado, você chega lá todo mundo, cadê? 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 Ai, cadê? Não é assim? De domingão? Cadê? Nossa, às vezes Quando não eu vou tá, falar quando uma não coisa. tá, Eu parece vou contar uma coisa pra vocês, tonta, não vocês parece vão todo rir. mundo. Mas eu falo assim, de vez em quando, eu falo assim, se não tá Ai, gente, determinada pessoa aqui, parece que não anda. É um barata A pessoa voa, não né? sabe nem com... Meu Deus, falta de criatividade. Tá vendo? Resolve, Vocês se vira, dá um para jeito. pra descansar como? Brincadeira, gente, só descontração. Vamos lá. Vamos voltar ao Paulo. Então, Saída pela direita. isso. Ele provou, né, que é possível uma pessoa entender o que Jesus falava. Não era que Jesus falava para a massa e a massa era pobre, a massa era sofrida. Não. Paulo prova que também os grandes, os maiores, também conseguiam entender aquilo que Jesus fazia e aceitavam aquilo que Jesus fazia. Na época de Jesus, muitos centuriões foram convertidos, muitos cônsules foram convertidos. Paulo converteu outros tantos. Pedro também ficou preso em Roma, também converteu outros tantos. Então, foi provado que era só você entender, que era só você querer, que dava para fazer. Não era uma coisa E impossível. que era uma coisa muito simples. Sacrifique o seu orgulho. Exatamente. Primeiro Só de tudo, isso. sacrifique o seu orgulho. Você tem que deixar de lado todo o orgulho que existe lá. Certo? Certo. Então, vamos lá. Vamos continuar. No 13.11. Que 13.11. Cadê o 13.11? Não, é que a gente... Um minutinho pro comercial, pessoal. 13.11? Não, vai continuar com a Então, relação. mas a Eu gente acho que vai achou pro 4, não vai? Cadê a relação aí? Relação ainda é Paulo de Tarso e Emmanuel. que a gente achou que não ia ser tudo hoje, foi. Eu acho que vai pra 4. Eu não tenho certeza. Viu, Dançalete? Pra Não, sem ser a 4. sem ser a 4. Terminou. Cadê a morte de Paulo de Tarso? Tá tudo atrapalhado aqui, gente. Gente, desculpa, viu? Vai ser A morte 5 do Paulo de minutos. Tarso tá aqui, ó. Então é essa. É essa aqui. Tava na sequência. Opa! Vamos lá, galera. Clique, clique, voltamos. Já deu comercial, pronto. A morte de Paulo de Tarso. Prisões e morte do apóstolo. Existe muita discussão em relação ao número de prisões que o apóstolo Paulo sofreu.
Essa discussão se dá principalmente pelo fato de o livro de Atos não descrever toda a história do apóstolo Paulo. Além disso, provavelmente o apóstolo foi preso algumas vezes por um período muito curto de tempo, como, por exemplo, em Filipos. Ao falar sobre suas próprias prisões, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Paulo e seus companheiros seguiram então para Roma naquela que foi provavelmente a última das viagens missionárias em 57, depois de Cristo. A viagem começou em Jerusalém, onde os irmãos foram recebidos em festa. Lá, Paulo foi espancado e quase morto, depois Só para não preso. perder Minha Nossa Senhora, parece que era rotina, né? Rotina. Chegou em algum Paulo lugar, apanha chegou, e vai preso. vai Meu espancar. Deus. Paulo chegou a Jerusalém em 57 com uma coleta de dinheiro que tinha feito para a comunidade local. Segundo Atos, ele foi recebido calorosamente. Porém, o relato continua afirmando que ele foi interrogado por Tiago por ensinar todos os judeus que estão entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem andem segundo os nossos ritos. Tiago, irmão de Jesus, líder dos cristãos de Jerusalém, que avisou Paulo sobre os riscos de pregar contra a Torá em Jerusalém. Paulo então realizou um ritual de purificação para não dar aos judeus nenhum motivo para acusá-lo de não seguir os mandamentos da lei. Paulo, porém, continuava a pregar contra a circuncisão, contra as restrições alimentares e contra os requerimentos da Torá, e isso provocou rompimento final com os judeus. Considerando apenas as principais prisões do apóstolo Paulo, sabe-se que ele foi preso em Jerusalém e, para impedir que fosse linchado, ele foi transferido para Cesareia. Nessa cidade, Félix, o governador romano, deixou o apóstolo Paulo na prisão por 2 anos. Festo, sucessor de Félix, sinalizou que poderia entregar Paulo aos judeus, para que, por eles, fosse julgado. Como Paulo sabia que o resultado do julgamento seria totalmente desfavorável à sua pessoa, então, na qualidade de cidadão romano, ele apelou para César. Depois de um discurso perante o rei Agripa e Berenice, o apóstolo Paulo foi enviado sob escolta para Roma. Após uma terrível tempestade, o navio ao qual ele estava naufragou, e Paulo passou o inverno em Malta. Em Atos dos Apóstolos 28, parágrafo 1, relata em Melite, Malta, onde ele se encontrou com Públio e foi recebido pelos habitantes da ilha com muita humanidade. Finalmente, o apóstolo chegou a Roma na primavera, por volta do ano 60. Na capital do Império, ele passou 2 anos em prisão domiciliar. Apesar disso, ele tinha total liberdade para ensinar sobre o Evangelho. É exatamente nesse ponto que termina a história descrita no livro de Atos dos Apóstolos. O restante da vida de Paulo precisa ser contado utilizando-se os registros de outras fontes. Por isso, as únicas informações adicionais que encontramos no Novo Testamento sobre a biografia do apóstolo Paulo parte das epístolas pastorais. Essas epístolas parecem sugerir que o apóstolo Paulo foi solto depois dessa primeira prisão em Roma, relatada em Atos por volta de 63 d.C. Após ser solto, ele teria visitado a área do Mar Egeu e viajado até a Espanha. Em 64, após o incêndio em Roma que recaiu sobre os cristãos, São Paulo, apóstolo, foi novamente preso e levado para os arredores de Roma. Aqui nós temos o relato pela Bíblia, né? Aquele que eu contei, que a Kelly leu no começo do episódio de hoje, ele é feito através do Públio pelo livro Paulo e Estevão, né? Esse aqui é o relato da Bíblia em Atos. Então, não se tem um consenso certinho disso. O que se sabe foi que ele foi preso em Jerusalém, foi para Cesareia. Lá em Cesareia, ele pede a cidadania romana e é encaminhado a Roma. Tem um naufrágio, ele fica em Malta e depois ele chega em Roma, naquela tranquilidade de Paulo, né? Por isso que quando ele chegou lá, os soldados abraçaram, beijaram ele, porque ficaram muito tempo com ele. Então, tempo para lá de suficiente para ser convertido. Quando
Ele chega lá, ele fica 2 anos de prisão domiciliar, né? Então, foi a antiga tornozeleira, tá, gente? Porque ele podia andar pela cidade, ele podia fazer as coisas que ele queria, ele ia pregar, ele visitava todas as igrejas de Roma, né? E os guardas faziam disputa para ver quem é que ia ficar com ele. Porque devia ser maravilhoso, né? Ficar com ele, era o queridinho. Ruim não era. Ruim não era, porque senão, ainda mais soldado romano. Se a gente tivesse que conviver com ele, ia querer ficar grudada nele. Exato. Só Se quiser voltar, eu grudo de novo. Então, ele tinha uma total liberdade, né? E existe relatos de que, em vez dele, né, continuar circulando pelas cidades que ele já havia passado, ele desceu. Então, ele contornou do lado de cá. E aí ele foi até a Espanha. E ele pregou e formou igrejas até a Espanha. Cara, Né? Deve ter sido do sul da Espanha, né? Sul da Espanha. Então, Não, sul ou norte? Sei lá. não, ele deve ter ficado no sul da Espanha. Ele não deve ter adentrado muito. E aí tem o incêndio, né? Que, na verdade, quem botou fogo em Roma foi o próprio Nero, né? Foi a pedido dele, porque ele queria terras. Na realidade, o plano era nada diferente do que acontece hoje em dia. Ele punha fogo, queimava aquelas partes mais pobres da cidade, né? E ele vendia. Né? Nada de diferente de hoje em dia. Bom, então, aí o fogo saiu do controle, né? O fogo saiu do controle, acabou indo para a parte de alguns palácios, de algumas mansões, né? E aí o Nero se viu em papos de aranha e ele pôs a culpa nos cristãos. Então, o que se espalhava pela cidade era que os cristãos, com raiva, tinham posto fogo em Roma. Ele não estava lá, né? E aí, exatamente, essa era a defesa dele. Eu não estava aqui. E o Nero dizia que ele era o chefe. Ele falava, eu não sou chefe de nada. Mas até aí, né? Ele queria tirar o dele da Já reta. não tinha mais. E aí, nessa época, até essa época, os cristãos ainda tinham um pouco de liberdade dentro de Roma. Né? Lucas não estava com ele quando ele foi preso e foi para Roma depois do incêndio. Lucas estava viajando, tinha ido levar cartas, né? Não estava com ele. E os cristãos tiveram que se refugiar. E eles vão para um bairro mais afastado, tipo uma vila, ficam lá para não se envolver com os soldados romanos. Por quê? Porque se um cristão fosse pego na rua, já não estava indo nem para a arena. Já era executado. Não, eles estavam virando postes humanos. Misericórdia. Enfincavam uma madeira no meio da rua, colocava ele lá em cima e ele era queimado vivo. Eles estavam iluminando a cidade. E aí o Paulo foi preso, o Paulo voltou para Roma, né, e foi preso. E o Lucas veio. Quando o Lucas chega, Paulo já está preso. E aí ele pede uma... Como é que fala? Ele pede para ver Paulo e conversar com ele, né? Eu sei que Lucas fica preso com ele 3 ou 4 dias, que eles querem saber o que ele vai ser falado, o que vai deixar de falar. Eles ficam sendo vigiados e aí o comandante da guarnição permite que o Lucas entre e saia e escreva as cartas. Só não vai poder levar antes do próprio comandante ler o que estava sendo escrito e o que estava sendo mandado embora. E os cristãos estão lá, todos juntos num lugar só. Continuam as perseguições, continuam tentando proibir, né, os cristãos de continuar o culto. E aí eles começam a planejar ir embora de Roma, porque já está... Nero era totalmente descontrolado. Né? E aí é quando o Lucas salva a vida
da filha do comandante da guarnição. E ele vai buscar o remédio que precisa justamente no refúgio onde estão os cristãos. E o Lucas fala para ele: eu estou aqui e estou cuidando. Aonde eu vou te mandar, eu também cuido. Então eu preciso que você não entregue eles. E o comandante falou que não ia entregar. E ele foi lá, pegou o remédio que precisava. Quando ele chegou lá, quem recebe ele é o Agripa e a Priscila, que na época, eles que estavam tomando conta dos judeus de lá. E aí ele fala: quem me mandou aqui foi o Lucas. E eu não vou, dei a minha palavra, que ninguém vai saber onde vocês estão. E eles fornecem o remédio para ele, ele volta, o Lucas põe o remédio na filha e acaba salvando a vida da filha do comandante, né? E realmente o comandante não fala nada. E ele dá uma facilitada, né, entre aspas, para que os cristãos possam sair de Roma. Então, eles conseguem um caminho que eles possam sair por Roma e esse comandante ajuda a facilitar que eles possam sair de Roma. E aí, quando Paulo é morto, o Agripa, a Priscila e o Lucas pegam os cristãos que querem ir e vão embora. E aí eles vão se fundar em outras localidades, mas também não vão para Galileia. Eles ficam naquela parte ali, Turquia, Grécia, essas coisas. Não vão mais para Jerusalém também. Os cristãos ficam ali. E aí eles fazem localidades e vilas mais distantes para poder também ter um pouco de sossego, né? Então, eles vão para onde tem uma igreja fundada e que os romanos não vão perturbar eles. Na realidade, os romanos continuam perseguindo os cristãos até quase 200 depois de Cristo. Nossa Senhora. Mas aí já não fica essa coisa tão violenta, né? Como no Uhum. começo. Mas fica um pouco mais calmo. Os judeus também continuam perseguindo. Para os judeus, a perseguição não para, né? E para os romanos, só vai acabar mesmo quando tem o Concílio de Nicéia e Constantino aceita o cristianismo e resolve tudo isso. Mas essa época de Nero, eu creio que foi a época pior, né? Porque se não bastasse Nero, depois veio Calígula, né? Então, Nossa, tava bem em Roma, hein? foi a total decadência. Foi a total decadência. Nossa, de Nero para Calígula. Tendo seus apóstolos lindos, mas parece que foi piorando a situação, né? Sim, Roma foi piorando. Do lado, né, que Foi. a gente falou bem contra o mal, Foi, né? foi Piorando para combater mais ainda aquilo que vinha vindo, né? Nero já não era muito certo da cabeça, ele já era... Né? É que nem o Herodes, né? O Herodes. Tanto Herodes pai quanto Herodes filho, o Agripa, eles eram totalmente fora da casinha, vamos assim dizer, né? Tá cheio de foto de casinha até hoje. Não, mas era uma coisa fora da casinha. Se você for pensar... fora do normal, do que se é você for aceitável, pensar, né, no que eles faziam, né? Os dois Herodes tinham sífilis. E isso acaba afetando a cabeça também. É verdade. Nero e Calígula também tinham sífilis. O Calígula ele assumiu quando ele era adolescente, né? Sim. Já desde pequeno ele já, coitado, já vivia no meio dessa bagunça. Não tinha como ser normal. Não tinha. Não tinha. Se a gente pegar os livros que foram escritos, principalmente pelo Emmanuel, né, há 2000 anos atrás e 50 anos depois, lá está descrito. Na época que Jesus nasceu, Roma estava uma decadência, e foi só decadência, só decadência. Ainda foi estava meio ali, mas depois, nossa. Foi só decaindo, até quando os bárbaros invadem a cidade de Roma e fazem uma limpeza lá. Aí é que Roma começa a se estabilizar e dar uma sentada. Mas até aí, isso... Deixa eu ver... Eles invadiram, os bárbaros invadiram Roma, se não me engano, na época, depois de Calígula.
Deve ter uma energia lá, não? Depois de Calígula. Tem, o Coliseu até hoje tem, né? Mas eu acho que com essa questão do Papa, de ser lá a sede, né, do Vaticano, eu digo pelas pessoas. Sim. Porque assim, a o Vaticano fé, é uma coisa. a fé, a oração fé e a vibração várias ajuda a pessoas- limpar bastante. ajuda a limpar. Ajuda. Aquela fé das pessoas que vão É. em Roma, no Vaticano, ajuda a limpar. Então, Eu mas acho. o Vaticano, ele é uma cidade dentro de Roma, né? Dentro de Roma, Ela é sim. uma cidade separada. Então, eles Isso. têm um apoio fechado ali, né? Mas não, não tem uma fronteira definida, vamos assim dizer. Você cruza uma rua, você já está no Vaticano. O Vaticano ele é quase um bairro de Roma. É. Ele é considerado um país por causa da política, por causa de ser o Papa, essas coisas. Mas ele vamos supor, a cidade de São Paulo. Vamos supor que ali em volta da Praça da Sé fosse o Vaticano. Entendeu? Então, o Vaticano está dentro da cidade de Roma. Então, você atravessa a Avenida São João, você está no Vaticano. Será que o Vaticano ele não foi feito lá exatamente para começar, para fazer essa limpeza energética? Pode ter sido. Bem provável. E graças Porque a o Deus, Vaticano fica ali perto das colinas, né, de Roma. E o Coliseu é extremamente pesado também. porque Eu tenho tinha mortes, conhecidos que viajaram para Roma e Ah, com certeza, né? O que era que feito são, ali, meu Deus são do dois céu. lugares que, assim, se a pessoa é um pouco mais sensível, né, espiritualmente, ela sente, vamos dizer assim, aquele tranco, né? O Coliseu e Auschwitz, Eu já ia perguntar se o Coliseu estava para Auschwitz. É. entendeu? Porque diz que é uma energia muito pesada, muito densa. imagina. Em um você tem a tristeza das pessoas que passaram ali, no outro era o sadismo. De tanto de quem comandava aquilo e de quem ia para ver aquilo, né? Exatamente. Nossa, exatamente. muito pesado. Por isso que Olha, eu tem falo, alguns descritos que falam que Roma, nessa época, estava muito perto de Sodoma e Gomorra. Ah, sem verdade. dúvida. Ah, pelo que a Tava gente muito vê na perto. história, né? Estava muito perto de ser uma Sodoma e Gomorra. uau. Se não era veladamente, não era tão Se não era explícito, veladamente, porque exatamente, Sodoma era exatamente. explícito, né? Existe algum relato, fora Roma, que a gente sabe que a concentração foi lá, mas existe algum relato ao redor do mundo, sobre, mais ou menos da mesma, sim, não digo igual, mas uma proporção também que era pesado demais a situação? Você conhece? Olha, uma Na era mesma época, vamos dizer. isso, uma era o Palácio do Herodes, né? Palácio do Herodes, o Herodes pai, né? Quando nasceu Jesus, o Herodes pai. Era também parecido um pouco com Roma, tá? Por um lado ali do Egito, das terras da Arábia ali, aquele pedaço, não tinha tanto isso, porque era casamentos, né? Então você tinha 4, 5 mulheres, assim como no Egito, mas era uma coisa assim mais, não tinha festas, né? Não era público, era Não era restrito ao público, âmbito exato, familiar. exato. Na parte da Síria, Babilônia, tinha um pouco, mas era restrito às sacerdotisas de Ista. As sacerdotisas de Ista faziam isso, mas também era uma coisa assim, também não era público, também era uma coisa restrita entre as sacerdotisas, por quê? Porque numa época do ano elas se colocavam à disposição do povo. Era alguma coisa ligada, eu não lembro exatamente, com fertilidade, colheita, essas coisas, né? Era como se fosse a festa de Ista, mas também não era uma coisa pública, né? Era uma coisa mais restrita. Era um clã, né? Isso, mas existia muito. Entre os bárbaros não existia isso, né? Mas tinha alguns lugares que era um pouco mais difícil, mas não tão explícito como Roma. Certo? Certo. E vamos terminando por aqui. Vamos deixar para falar da morte de Paulo propriamente dita.
né, para o próximo episódio. E ainda temos também algumas outras informações para passar para vocês ainda sobre como era a vida naquele lugar, né? E só para vocês verem, olha, esses daqui são os livros que nós comentamos no último episódio, que Emmanuel escreveu junto com o Chico, onde ele cita muito Paulo. Tá? Aqui o Fonte Viva, de 182 lições, 92 são de Paulo. Tá? A proporção dos outros eu não lembro certinho, mas é aqui para vocês saberem. Vinha de Luz, Fonte Viva e o Pão Nosso. Tá? E aqui aquele que a gente já tem mostrado para vocês, que é do Antônio César Peri. Ok? Compartilhem com seus amigos. É o nosso primeiro podcast. Nenhuma de nós aqui já fez isso antes. Mas vocês tenham certeza que estamos fazendo com muito amor, com muito carinho. Fomos atrás de todo lugar que podia ter uma informação sobre Paulo. Porque você falar a história de Paulo de Tarso, não, né, por conta das cartas, mas não contar toda a transição dele, de Saulo para Paulo, eu achei que tinha que ser feito, porque as cartas já são maravilhosas. Muitos consideram como um segundo evangelho, mas precisa se saber quem fez, né? O porquê fez e o que levou ele a escrever. Então, compartilhe com seus amigos. No nosso canal com Espiritismo, com Cristo, tem outros programas. Temos um estudo do livro sobre Espiritismo aplicado. Temos o Evangelho às segundas-feiras, às 6h, ao vivo. E temos um programa de entrevistas de assuntos espíritas, conversa de almas. Vamos fazer a nossa oração final. Que todos tenham um fim de semana maravilhoso. Feriado, é. Que todos possam ficar na paz de Jesus, na luz do Cristo, no amor dele. E que vocês tenham uma semana abençoada. Então, muito obrigado pelo programa de hoje. Obrigada, pessoal. E vamos fazer a nossa oração final. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, e nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por nós, tão pequeninos, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. E nós vamos indo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.